Jogos de terror. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente gosta ou tem algum interesse aí em jogos de terror, né? Ou interesse em mim, né, papai? Ô, coisinha gostosa. De qualquer forma, você deve conhecer Five Nights at Freddy's, cara, um jogo aí que lançou faz uns 10 anos e até hoje geral fala dele, cara. É um bagulho impressionante. Dito isso, você deve lembrar que quando o nosso queridíssimo FNAF lançou, cara, uma leva de jogos de terror foram lançados juntos. E desses jogos de terror aí que foram lançados logo depois de FNAF, cara, a gente tem poucos aí que conseguem manter a popularidade deles até hoje. Porque a maioria, só regresso. E é basicamente desses fracassados da desgraça que a gente vai falar hoje, cara. Então já pode deixando o dislike e se inscrevendo aí embaixo, me xingando pra caralho aí nos comentários e bora pro vídeo. E aí pessoas, eu sou o Eric e hoje a gente vai falar de um tema, cara, que eu curto bastante, que são jogos de terror, cara, mais especificamente aí os jogos de terror de mascote, que eu acho que ficaram muito popular ali pra 2015 e por aí, onde praticamente todo youtuber gravava um vídeo sobre, cara, então você provavelmente já viu. E apesar da época desses jogos já terem passado, cara, a gente tem uns aí que conseguiram se manter até que bem, tá ligado? Eles ainda estão vivos, mas a maioria desses jogos que nasceram lá pra 2015 não tiveram lá essa mesma sorte. O que é o caso do jogo do carecão desgraçado, filho, isso mesmo, Baldi's Basic. Baldi's Basic era um jogo que era realmente bem básico, cara, porque ele tinha gráficos simples, chase simples e nenhuma mecânica super inovadora. Mas eu tenho que admitir que ele era sim muito engraçadinho e divertido ali de você jogar, ou ver os outros jogar também, era engraçado. Entretanto, ser engraçado não anulava que o jogo tinha atualizações muito demoradas, cara. E isso somado com o fato do jogo ser simples, cara, fazia a comunidade ser muito parada. E isso fazia o hype em cima do jogo cair muito rápido, o que consequentemente fazia os youtubers e as próprias comunidades largar o jogo de lado, cara, o que fez ele ser esquecido. Mas eu não vou mentir aqui não, cara, o jogo ele era muito bom, tanto que entre esses 4 bostinhas aí que tá na thumb, cara, ele é o meu favorito. Na minha opinião, esse jogo ele é meio injustiçado, tá ligado? Porque muita gente não joga ele porque ele é meio simples, ele é meio feinho mesmo, e eu acho que inclusive esse é até um dos motivos pra ele ser esquecido, cara, mas aí eu já não posso falar nada porque eu não tenho como provar. Agora indo pro jogo do vizinho viado, cara, a gente tem aqui Hello Neighbor, um jogo que basicamente consiste em você invadir a casa do seu vizinho, que é burro o suficiente pra não saber disfarçar que tem alguma coisa bizarra acontecendo atrás daquela porta, e você como uma criança curiosa vai lá dentro investigar e toma no cu. E por falar nessa porta, é basicamente ela que carregava o hype inteiro do jogo, tá ligado? Porque todo mundo queria saber o que tinha atrás dela. Era um ritual satânico? Era as Branquelas 2? Ou era um anão gay? E de tanta teoria que fizeram do que tava atrás dessa porra de porta, não importava o que os caras colocassem ali atrás, cara, a expectativa da comunidade tava tão alta, mas tão alta, que a decisão ali provavelmente não agradaria a maioria. E quem viveu na época sabe, tá ligado? Tipo, era muito vídeo sobre teoria do que tinha atrás dessa porra de porta desgraçada, filha de uma puta. Uma coisa que vale citar aqui é que conforme as versões foram avançando, cara, a casa do vizinho começou a ficar muito, mas muito complexa, velho. Começou a ter trilho na porra de uma casa, velho, como assim? E esse foi um dos motivos porque esse jogo foi esquecido, tá ligado? Porque ele acabou ficando muito infantil e a maioria do público não gostou dessa decisão, cara. O jogo não parecia mais ser terror, tá ligado? Outra coisa que vale comentar é que quando o jogo ficou popular ele ainda tava na alpha, tá ligado? E conforme as versões foram lançando, a casa foi ficando mais complexa e o jogo foi deixando ali de ser tão assustador, o jogo começou a piorar, mano, tipo assim... Qual que é o sentido do jogo evoluir de versão e parece que fica pior, mano? No final das contas, o jogo era assim, bem divertidinho. Era muito da hora ver as perseguições ali que eram muito complexas por causa da IA do vizinho, mas é bem visível que os devs do jogo não souberam lidar tão bem com a popularidade do jogo, tanto que a gente pode ver que ele sim, foi esquecido. E agora eu vou direcionar meu ódio pro meu jogo menos favorito dessa lista, Bendy the Ink Machine. Esse jogo aqui ficou muito popular lá pra 2017, graças aos gráficos e a estética dele mesmo, que passava essa vibe de ser uma animação meio antiga, cara, que eu admito que era muito massa. Além disso, a história dele era dividida ali por capítulos, o que fazia a comunidade teorizar muito ali sobre as coisas da lore, o que obviamente mantia a comunidade ativa quase que toda hora. No geral, esse jogo aqui ele sim tinha muito potencial, cara, porque ele sim tinha uma comunidade muito boa, ele sabia lidar bem com a fama e acima de tudo ele tinha uma proposta e uma gameplay muito boas, cara, o que no geral fizeram muita gente curtir do jogo
e deixar ele cada vez mais popular. Tanto essa empresa bosta desse jogo desperdiçou muito o potencial dele, porque conforme a história ia continuando, ela ia ficando muito chata, muito maçante e muito genérica, além de que os capítulos lançavam sempre bugados e muito chatos, cara, o que só desanimava jogar o jogo. E falando dessa empresa merda aí, a gente tem muita coisa pra falar dela, sendo o fato dela ser uma empresa muito tóxica, onde a gente tem muitos relatos de abuso e até mesmo assédio lá dentro. E a gente tem coisa que afeta diretamente o próprio jogo, cara, porque como a gente pode ver, eles focam muito mais no dinheiro do que na qualidade, coisa essa que a gente pode perceber pela chatura que virou esse jogo. Roteiro fraco, muito repetitivo, genérico, além de ter muitas decisões criativas que não agradam em nada a comunidade. E a gente tem muito caso dos artistas serem desvalorizados nessa empresa, o que fazia eles ficarem muito putos, mano, e com razão também. E uma coisa que vale citar é que existe uma exposed de quase 4 horas dessa empresa aqui no YouTube, cara, e se você quiser ver eu vou deixar aí na descrição, cara, só já vou avisando que tem alguns temas que são bem pesados aí se você for uma pessoa sensível, tá? E agora pra fechar nossa lista, vamos falar sobre o jogo de terror de Furbies. Furries. Tattletale foi um jogo que eu curti muito quando ele lançou, cara, porque apesar dele ser muito simples e não ter nenhuma mecânica super inovadora, ele era um jogo que passava uma vibe muito tensa de terror e que no geral eu curtia bastante, cara, e também ele era muito original na história, né, então aí já ganha uns pontinhos comigo. Basicamente, Tattletale consiste em você ser uma criança de 5 anos com uma família meio ausente ali, que te deixou um presente de Natal, só que você resolveu abrir ele 5 dias antes do esperado, e aí você acaba achando um Tattletale, que é tipo um bichinho bem pequenininho ali, que é chato pra caralho, e que basicamente você tem que cuidar dele como se ele fosse o seu filho. Mas com um porém de que se você não cuidar dele direito, vai spawnar a porra de um Tattletale de demoníaco gigante e vai comer o seu cu. E depois você tinha que reunir uns ovinhos ali pra fazer um ritual satânico com o pisca-pisca da sua sala pra prender o espírito do Tattletale mãe gigante e ela parar de encher o seu saco. É meio fumado? Com certeza, mas é bem da hora até. Só que pra minha tristeza e de muita gente também, meio que esse jogo ficava por aí, tá ligado? Porque ele já era um jogo meio curto, de 2 horas ali e tal. Só que além disso, ele não tinha muita coisa a mais. Ele até tinha uma DLC ali que foi lançada depois, só que não teve muita coisa dela. Ela basicamente era um negócio mais curto ainda que o jogo original, que era só uma historinha bem rápida ali sobre você tá revivendo os eventos passados, sobre a influência de um caleidoscópio loucão lá, é meio foda-se, pra ser sincero, ninguém liga pra essa porra. Em resumo, Tattletale é um jogo que foi abandonado pelos devs, porque mesmo dando muito dinheiro e sendo muito famoso, deve ser meio chato manter um jogo assim, ou simplesmente eles foram focar em um projeto maior, ou só não tiveram um saco pra lidar com o jogo. E eu não julgo tanto, porque meio que esse é o problema que tem em todos os outros jogos que eu citei. Todos eles não souberam lidar tão bem com o jogo virando uma trend do nada, e basicamente todos eles caíram justamente por causa disso. Tanto que se você vê, nenhum desses jogos era realmente ruins, eles só tiveram muitos problemas de administração, numa época onde devia ser muito chato ter esse tipo de jogo, principalmente com a comunidade de FNAF enchendo o saco sempre que um jogo novo de mascote era lançado, falando que nunca ia superar o jogo deles, que era uma cópia. Então sim, cara, eu acho que devia ser muito chato ter esse tipo de jogo naquela época, principalmente com uma comunidade inteira contra você, o que fazia esses jogos meio que ter um ciclo, porque eles surgiam, faziam muito sucesso e depois eram completamente esquecidos pela mesma comunidade que deu fama para eles. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se for possível, se inscreve aí no canal, dá um like e comenta alguma coisa aí embaixo, cara, qualquer porra aí mesmo que se tu tiver afim. E é isso aí, cara, falou e fui, Zé Nox.